Hoje no vídeo nós vamos falar um pouco sobre teoria do fogo, tentando esclarecer aqui um conceito que é muito mal compreendido e o pessoal às vezes até acha que compreende bem, que é o conceito de reação em cadeia. Tá? Então nós vamos usar aqui o Manual Operacional de Bombeiros do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e o Manual de Perícia de Incêndio também. Então, o que esse manual traz como definição? Que a queima do material combustível durante o processo de combustão liberará subprodutos conceituados como intermediários reativos compostos, entre outros materiais, por radicais livres e íons instáveis decorrentes da decomposição das moléculas do combustível. Esses intermediários, quando em contato com o calor gerado pela queima do combustível, possuem a capacidade de se reagrupar e reagir entre si, também com oxigênio, com vistas a alcançarem estabilidade. Ok? A esse processo dá-se o nome de reação em cadeia. Ficou um pouco, talvez, sem a gente poder entender esse texto aqui. Para a gente poder ver o que esse texto está falando, eu vou falar um pouco de como que a gente normalmente entende o que seja reação em comum, reação em cadeia, por senso comum. O que o pessoal entende por reação em cadeia? Nós temos aqui o combustível. Se sobre esse combustível eu colocar a energia na forma de calor suficiente, né, para atingir ali a energia de ativação, e se nesse local eu tiver também oxigênio suficiente ou comburente suficiente, eu vou iniciar ali uma chama, né? Essa chama, ela consumiu calor para que eu iniciasse, mas ela produz, o saldo de calor dela é muito positivo, então ela produz muito mais calor, que por sua vez vai permitir com que os combustíveis que estejam ali próximos se inflamem por sua vez, né? E isso aqui que a gente entende por reação em cadeia, né? Um processo que, mediante a energia, o calor que foi liberado de um material em chamas, a gente consegue fazer um efeito, vamos entre aspas aí, um efeito dominó, né? Só que vocês reparem o seguinte: se a gente chamar isso de reação em cadeia, qualquer método de extinção é um método de extinção por quebra da reação em cadeia. Vamos retornar aqui no começo. Então, se aqui eu retiro o calor, eu não vou ter essa outra etapa. Ou se eu afasto esse material daqui para cá, eu também vou extinguir essa chama, né? Então vocês percebam que se a gente compreende a quebra da reação em cadeia como esse fenômeno de não permitir que isso aqui aconteça, todo método de extinção é quebra da reação em cadeia. E quando eu digo que, por exemplo, o Halon ele atua por quebra da reação em cadeia, eu não estou dizendo nada, nenhuma coisa. Isso não me faz compreender qual que é esse fenômeno. Compreendem? Então a gente tem um problema aqui, porque afinal de contas, então, o que é a reação em cadeia? Quando a gente entende isso aqui como reação em cadeia, isso não explica nada mais do que o que a gente já sabe aqui, ó, que é o calor, o oxigênio e o combustível, né? Então, para a gente responder isso, a gente vai lá um pouquinho na química, né? Aí o PAC, ela tem um compêndio de terminologia química, tá bom? Essa e o PAC que define esses termos. O que significa reação em cadeia, né? Quando a gente quer saber isso, a gente consulta esse compêndio da IUPAC. E ela vai dizer o seguinte: o que é reação em cadeia? A reação é uma reação em que um ou mais intermediários reativos da reação, frequentemente radicais, são continuamente regenerados, usualmente através de um ciclo repetitivo de etapas elementares, as etapas de propagação. Por exemplo, na clorinação do metano, por um mecanismo radical, o radical cloro, é continuamente regenerado nas etapas da cadeia de propagação. Então ele vai mostrar aqui que o cloro começa com um radicalzinho livre aqui, ele faz acontecer toda a reação e no final ele sobra de novo. Tá?
Isso que é a definição de reação em cadeia. Então veja que não tem nada a ver com a continuidade, como a gente tem de senso comum, né? O que ele está falando aqui? Que a reação em cadeia ela tem a ver com a criação de intermediários reativos. Tá? Então a gente tem ali entre os reagentes e o produto várias substâncias intermediárias sendo formadas. Tá? Essa etapa, esses passos de propagação, essas etapas de propagação, é que configuram que seja uma reação em cadeia. Para a gente poder elucidar um pouquinho mais, esse livro do Atkins, de Físico-Química, ele é um dos mais utilizados pela academia, né, nessa área, e ele vai trazer luz também para a gente aqui no que seja reação em cadeia. Bom, o que ele vai falar? Que a maioria das reações de fase gasosa e de fase líquida, as polimerizações de fase gasosa e fase líquida, são reação em cadeia. Em uma reação em cadeia, um intermediário de reação produzido em uma das etapas gera um intermediário na etapa subsequente. Então, aquele intermediário gera outro intermediário e assim por diante. Os intermediários em uma reação em cadeia são chamados carreadores da cadeia. Em uma reação de cadeia por radical, os carreadores de cadeia são radicais, né? Os íons também podem atuar como carreadores de cadeia. Enfim. Bom, então a gente está vendo aqui que as duas principais referências que a gente tem para nos dizer o que é uma reação em cadeia, eles não estão falando nada a respeito de continuidade da propagação da energia que é liberada por um combustível aquecendo outro. Isso não tem nada a ver com reação em cadeia. Isso é continuidade da reação. A reação em cadeia está relacionada com as etapas, com os intermediários que são gerados em sequência para que eu tenha um produto. Tá? E para a gente elucidar mais ainda, trazer mais confiabilidade para nossa hipótese aqui, né, porque a gente está defendendo, esse aqui é o Persson, de química forensica, né, da Suzanne Bell, que é assim, uma das maiores referências também de química forense, e ela vai trazer aqui um texto bem elucidativo também, que a combustão não envolve colisões de único passo, né, de simples etapas entre o combustível, a molécula de combustível e o oxidante. As reações que ocorrem durante a combustão são baseadas em radicais livres. Em um mecanismo de radical livre, 3 etapas genéricas tomam lugar. Iniciação, em que o primeiro radical livre é formado. Propagação, em que as reações através dos radicais produzem mais radicais. E a terminação, que resulta na combinação de 2 radicais livres para formar uma espécie neutra. Então, assim, nenhum deles corroboram com esse conceito de senso comum que a gente tem de radical livre, tá? Aliás, de reação em cadeia. Reação em cadeia tem a ver com a produção de radicais livres, de intermediários, melhor dizendo, que numa sequência tal vai conduzir aquela reação ao seu término, tá bom? Bom, aqui tem o resto, o texto está um pouquinho grande, né? Depois vocês podem voltar aqui lendo isso aqui, o material também eu posso fornecer. Então, ok. E ela continua aqui ainda. A combustão de um simples hidrocarboneto, como metano, é extraordinariamente complexa. Uma contagem recente revelou 277 reações intermediárias conhecidas para essa combustão, né, envolvendo 49 espécies químicas diferentes. Então, quando a gente coloca lá o metano mais oxigênio formando CO2 mais água, existe muito mais coisa, né, entre esses reagentes até chegar nesses produtos. Existe ali a formação de 49 espécies químicas diferentes em 277 reações
elementares. Tá? Isso é a reação em cadeia. Isso é a reação em cadeia. Bom, então aqui acho que o que importa para a gente é isso aqui, né? Agora ainda mais, segundo a NFPA 921, né, que é o guia de investigação de incêndio. Desculpa, esse texto aqui é do NFPA, né? Manual Básico de Combate a Incêndio do Distrito Federal, eles trazem isso também. É o processo que vai da introdução de substâncias inibidoras. Aliás, ele não falando da reação em cadeia, falando do que é a quebra da reação em cadeia. É o processo que se vale da introdução de substâncias inibidoras da capacidade reativa com combustível, impedindo a formação de novos íons. Então vê que aqui fica claro, fica a figura da reação em cadeia para a gente aqui, nessa visão de que reação em cadeia é a formação de intermediários reativos, né, entre os reagentes e os produtos, fica muito claro para a gente o que é a quebra da reação em cadeia também. Tá? Então olha aqui, nesse método, substâncias químicas como o álon, especialmente projetadas para tal, irão reagir com os íons liberados pela reação em cadeia, impedindo de continuar a quebra das moléculas de combustível. Ou seja, se eu tenho uma etapa de formação de radicais, de intermediários, de íons, né? O que é esse meu agente extintor à base de quebra da reação em cadeia vai fazer? Ele vai lá e sequestra aquele radical, impedindo que aquela reação ocorra. Tá? Então fica bem claro para a gente aí o que é reação em cadeia. No guia de perícia de incêndio do CBMDF também, ele traz aqui na figura 10 a reação em cadeia do gás metano. Esse aqui é o guia anterior, tá? Eles estão com um novo agora. Então aqui eles mostram alguns desses intermediários. Mas vejam só, apesar disso, apesar dessas luzes, né, nós temos muitas trevas também. Nos manuais é muito comum a confusão da gente pensar a reação em cadeia como aquele etapa que a gente viu no começo lá, que é de senso comum, né? Aqui é de perícia de incêndio, aqui do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que cita que Dawson Powell descreve em seu livro os 6 elementos do ciclo do fogo. Esses elementos são calor, combustível, oxigênio, proporção dos reagentes, mistura e continuidade da reação. Todos esses elementos são essenciais para o início e continuação do processo. Somente calor, combustível e comburente não são suficientes para garantir a combustão se combustível e comburente não estiverem na proporção correta, né, que é a proporção dos reagentes, se não estiverem devidamente difundidos entre si, ou seja, se não estiverem misturados, não vai haver fogo, e se o calor excedente da reação de combustão não for transferido para os materiais vizinhos, garantindo o aporte de mais combustível na rapidez requerida para alimentar a reação. Isso é continuidade, isso não é reação em cadeia. Onde que vem então para a gente no triângulo e no tetraedro? Então a gente vê aqui que Dawson Powell, que é uma referência zona, né, aí na questão de mecânica do fogo, ele traz 6 elementos. Por que 3? Por que nós usamos 3 elementos? Porque é didático a gente trabalhar os elementos de acordo com o método de extinção, né? Então, para cada método de extinção, eu atribuo um elemento e aí fica fácil de eu decorar, né? Eu não preciso saber aqueles 6 elementos, né? Eu vou saber só 3, ó: oxigênio, calor e combustível. Então, por exemplo, o oxigênio, como é que eu retiro o oxigênio, né? Abafamento, o calor, resfriamento, e o combustível, a retirada do combustível, tá bom? Quando eu uso esse triângulo do fogo, eu vejo que existem métodos de extinção que não estão incluídos aí, tá? Por isso que eu incluo aí a reação em cadeia. Por quê? Vai ter certos extintores que vão lá e vão pegar, né, o intermediário de reação, vão sequestrar aquele intermediário de reação, vão reagir com ele, vão inutilizá-lo, vão inertizá-lo, né? E aí sim nós temos a quebra da reação em cadeia. Bom, eu espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida estou à disposição.